Shalom, povo de Deus, graça e paz, queridos irmãos, louvado seja o Senhor por mais esse tempo aqui tão maravilhoso, tão abençoado. É o momento que nós refletimos na Escritura, a gente ora, a gente canta louvores ao Senhor. É um tempo de reflexão, um tempo muito abençoado e maravilhoso. Eu quero convidar você para participar comigo. Você pode colocar o seu pedido aí no nosso chat, pedido de oração, para a gente estar orando por você, tá certo? Deus abençoe a tua vida. Vamos juntos, a gente vai orar, depois a gente vai cantar louvores ao nosso Deus. Senhor amado, glórias, honras e louvores sejam dados ao Senhor. Louvamos a Ti por esse privilégio que temos, ó Deus, de anunciar o Teu reino, de pregar a Tua palavra, de viver para a honra, glória e louvor do Senhor. Peço a Ti que abençoe as pessoas que estão nos ouvindo agora, outros que ouvirão esse pastoreio posteriormente, que em tudo o nome do Senhor seja glorificado, seja adorado. Nos dá um tempo aqui abençoado, um tempo que redunde em honra, glória e louvor para o Senhor. Suplica a Tua bênção sobre as pessoas que estão aqui conosco. Pedimos a Tua direção aqui, a unção do Senhor, o enchimento do Teu Espírito. Tudo isso clamamos por graça, misericórdia e sempre em Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Amém e amém. Vamos entoar louvores ao nosso Deus? Amém, meus irmãos. Vamos louvar e exaltar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso com canções que exalte e glorifique o seu santo nome. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus,
demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Ok, glórias a Deus, louvores sejam dados somente a Jesus Cristo. Eu quero convidar você para uma reflexão bíblica, para uma meditação aqui na palavra do Senhor. Eu espero que Deus fale contigo como Ele falou comigo, assim como Ele falou ao meu coração, que Ele possa falar aí ao teu coração, ouvindo aqui a palavra do Senhor. O nosso texto é 1 Reis, capítulo 3. É um belíssimo texto que conta uma história maravilhosa do momento em que Deus visita Salomão para conceder a ele sabedoria diante daquilo que ele estava para realizar. Nós sabemos que Salomão ele é fruto da graça do Senhor. E aqui a gente já percebe algo maravilhoso sobre essa história, porque Salomão ele é filho de Batseba com Davi. E Davi tinha outros filhos. E provavelmente na nossa visão, talvez os outros filhos de Davi fossem mais merecedores de assumir o trono de Israel do que Salomão. Porque Salomão ele era fruto de um casamento meio truncado. A mãe dele cometeu adultério com Davi, nós conhecemos essa história, lemos essa história, os desdobramentos dela, mas Deus escolheu Salomão. Deus quis que fosse Salomão. Isso aqui já mostra a bondade, a graça de Deus. Deus faz o que Ele quer. Ele permite que situações ocorram
para que o nome dele seja glorificado, seja adorado. Não foi diferente aqui com Salomão. Salomão foi visitado por Deus, foi abençoado por Deus, e o texto vai nos ensinar questões maravilhosas e grandiosas para a nossa vida. O texto diz assim: Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a sua filha, a filha de Faraó, e a trouxe à cidade de Davi. Então, que nós já estamos percebendo um primeiro problema que vai estar presente na vida de Salomão no decurso da sua caminhada e vai levá-lo à ruína, que é a associação com mulheres estrangeiras. Nós sabemos, pelo decorrer da história, que essas mulheres, elas hão de corromper o coração de Salomão, fazendo-o pecar contra Deus. Salomão cometeu idolatria mais à frente um pouco, exatamente porque se casou com diversas mulheres, tinha diversas concubinas, eram 1000 mulheres. Vamos dizer assim, a casa de Salomão era formada aí por 1000 mulheres. É claro que não moravam todas no mesmo lugar. Isso aqui, irmãos, é uma associação com princesas, por conta de associação com outros reinos, para tornar o reino de Salomão mais forte. Só que esse é um caminho que desagrada a Deus. Isso é uma perspectiva humana, é uma espécie de arrumadinho para se afirmar ou se valer de segurança, quando na verdade a segurança do reino era o próprio Deus. Aqui nós já percebemos um caminho marcado aí pela impiedade. O povo apresentava sacrifícios a Deus com recorrência nos altos e buscava ao Senhor. Até aqui tudo bem. Salomão, ele tem um sonho. Ele tem um sonho e é algo maravilhoso, porque Deus o visitou. Deus o visitou através de um sonho. Veja o início do verso 3, o que diz. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi. Até aqui, que caminho maravilhoso. Ele amava a Deus, um coração devoto, entregue, apaixonado por Deus. E ele andava nos preceitos de Davi, quer dizer que ele amava o Senhor como amava Davi, seu pai. Nós sabemos que Davi, ele amava Deus. Apesar das falhas, dos erros, ele amava o Senhor o tempo todo. Salomão, ele foi a Gibeão para sacrifício, porque era um alto maior, e ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele altar. Mas o verso 5 diz que em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Que negócio maravilhoso esse aqui. Deus aparece a Salomão, ou seja, Deus estava confirmando o reino, estava confirmando a escolha de Salomão para suceder a Davi. Ele tinha tudo para ter um reinado glorioso, cheio de sucesso, de realizações, onde o nome do Senhor de fato fosse glorificado e exaltado com todo o coração. Ele amava a Deus, andava no caminho de Davi, e apareceu o Senhor a Salomão. Deus o visitou em sonhos. Isso aqui é algo muito comum, especialmente nas páginas do Antigo Testamento. Deus falava de diversos modos, de diversas formas, e o sonho era um deles, por meio do qual Deus falava. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, ele fala isso, tendo Deus outrora falado de muitas maneiras, pelos profetas. Hoje ele nos fala através do Filho, mas na época do Antigo Testamento isso era algo comum. E a palavra de Deus para Salomão é: pede-me o que queres que eu te dê. Pense aí se Deus falasse isso para você. O que você pediria a Deus? Eu tenho tanta coisa para pedir a Deus que eu sei que você tem também muita coisa para pedir ao Senhor. Mas imagina aí Deus aparecer a você e disse: pede-me o que você quiser. Que negócio grandioso, né? E Salomão, ele respondeu a Deus, diz aí o verso 6, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai. Ele começou a exaltar a Deus pelo que Deus havia feito na vida de Davi. Deus escolheu Davi lá da casa de Jessé. Lembram que Davi foi esquecido por todos, mas Deus se lembrou de Davi, o escolheu para ser rei de Israel.
E Davi, Salomão está dizendo aí que caminhou, andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste essa grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Salomão está aqui humildemente diante do Senhor, reconhecendo os grandes feitos de Deus em sua família, em sua casa. De fato, Deus escolheu Davi e abençoou a Davi, e Davi andava com o Senhor, ele buscava a Deus. Ele caiu em pecado, ele errou contra Deus, mas Deus o amava e Deus o abençoou grandemente. Aí Salomão diz no verso 7, agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo no lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Então ele está humildemente aqui se colocando diante do Senhor, chamando até a si mesmo de criança. Na verdade, o trono quase ia sendo usurpado por Adonias. Nós conhecemos a história, né? E Salomão, ele é colocado nessa posição certamente porque Deus o escolhera, Deus o chamou, Deus o vocacionou para estar naquele lugar, para pregar a sua palavra através do reinado que ele haveria de fazer, o nome de Deus haveria de ser glorificado. Salomão, ele ama a Deus, ele anda nos caminhos de Davi e ele humildemente se coloca aqui diante do Senhor. Não passo de uma criança, eu nem sei como me conduzir. Verso 8, teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Ou seja, ele tinha uma grande missão. Davi, quando morreu, ele era um rei altamente poderoso. Ele era um homem usado por Deus e os povos da circunvizinhança ali, os reis vizinhos, eles temiam os israelitas por conta da presença de Davi. Davi, ele lograva êxito em suas batalhas, ele era um homem imbatível, especialmente porque Deus era com ele. E quando ele passa o trono para Salomão, o desafio de Salomão é enorme, é grandioso por conta dos povos inimigos que estavam à volta e também por conta do coração do próprio Salomão, que poderia ser levado a querer andar por caminhos tortuosos, distantes de Deus. E o que então que Salomão pede a Deus? Verso 9. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Ou seja, Salomão, ele entrega-se a Deus, ele confia em Deus, ele diz que depende de Deus. Quem poderia julgar esse povo? Quem poderia fazer essa grande obra sem a sabedoria do Senhor? Aqui, meus irmãos, Salomão está pedindo a Deus discernimento espiritual. Sabedoria, é isso que ele está pedindo aqui a Deus. Sabedoria, que é também uma capacidade para discernir espiritualmente as questões. Sabedoria é muito diferente de inteligência. A inteligência é uma capacitação terrena que pode ser conquistada, adquirida através de pesquisas, de estudos, de expertises em campos variados. Se pode adquirir a inteligência, que é o conhecimento, mas a sabedoria, ela não é terrena. A Bíblia diz isso, que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, essa capacidade de discernir, ela não está em todas as pessoas, de discernir adequadamente. Tem situações que uma pessoa olha e não consegue perceber nada. E outra pessoa olha para aquela mesma situação e ela vê coisas gloriosas, grandiosas. Ela tem uma capacidade de discernir ambiente, de discernir pessoas, de conhecer pessoas, não apenas pela experiência de vida, mas por conta do discernimento espiritual. Queridos, tem situações que Satanás, ele coloca o dedo, ele coloca a sua mão, o seu pé, ele intenta. E alguns filhos de Deus olham para uma situação e não conseguem discernir que naquele campo, naquela área, tem uma mão de Satanás agindo, tem o dedo de Satanás agindo. Mas um homem cheio do Espírito, ungido pelo Espírito, uma mulher, quando eu digo homem, é homem e mulher,
ungido pelo Espírito, ele tem uma capacidade por Deus de discernir, de observar e perceber. Nós precisamos dessa sabedoria, do discernimento espiritual e também dessa sabedoria de Deus para vivermos aqui na terra, para os nossos afazeres do dia a dia, para a convivência com a família, com genro, nora, esposo, esposa. Nós precisamos da sabedoria de Deus nos negócios que a gente vai fazer. Quantos de nós não já deu com os burros na água, como se diz, né, o ditado antigo, em negócios que a gente fez? Nós não conseguimos discernir, não conseguimos ter uma sabedoria. Eu não digo uma sabedoria pecaminosa, mas uma sabedoria que nos seja capaz de enxergar aquilo que os nossos olhos humanos estão vendo. Quantas coisas a gente pensa que são boas para a gente, que vai dar tudo certo, que vai ser uma bênção, mas que ao final foi uma derrota. Eu mesmo já conversei com diversas pessoas que de repente foram comprar um apartamento, ou foram vender um apartamento e se arrependeram profundamente, porque faltou sabedoria na hora da realização do negócio. Então isso é muito importante, nós precisamos de sabedoria nos relacionamentos que nós empreendemos, para nós sabermos o que falar, sabermos como ouvir, sabermos como julgar as situações. Isso é necessário na nossa caminhada. Nós podemos entrar em roubadas por conta da falta de prudência, pela falta da sabedoria. Jesus ele disse que aqui nesse mundo nós temos de ser prudentes e simples. A prudência é exatamente a sabedoria que nós precisamos ter. E Salomão ele tem diante de si uma grande missão, que é o reinado de Israel. Lembram que nessa época o reino de Israel ele estava todo unificado. Quando Davi assumiu o reino não era assim. Davi ele foi rei 7 anos em Hebrom, aí depois juntou os israelitas, as 12 tribos, e ele foi mais 33 anos como rei de todo Israel. Então, quando ele morreu, o reino estava certinho nas mãos de Salomão. E ele deveria levar adiante o legado de seu pai. Mas para isso ele precisava de Deus, precisava de discernimento, precisava de sabedoria. E é isso que ele pede ao Senhor. Agora veja as palavras do verso 10. Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Então Deus disse, verso 11, já que você pediu essa coisa e não pedisse longevidade, riqueza, na morte dos seus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Vou te conceder isso, dou-te coração sábio e inteligente. Deus concedeu as duas coisas, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Então, Salomão é considerado o homem mais inteligente, mais sábio que já teve na terra. As pessoas vinham de longe ouvir da sabedoria de Salomão. Ele compôs provérbios, ele escreveu cânticos, escreveu salmos. Ele era um homem altamente entendido. Se a gente lê os provérbios, se a gente lê cantares, a gente vai ver essa sabedoria sendo empregada ali, sendo dita, sendo mostrada. Tem salmos escritos por Salomão. A gente consegue perceber essa realidade no decurso da sua vida, no seu reinado. Só que as mulheres corromperam o coração de Salomão, como eu disse anteriormente. Tantas mulheres acabou levando Salomão para a idolatria. E ele prevaricou contra Deus, ele errou diante de Deus, ele cometeu loucuras diante do Senhor. E no final da vida de Salomão, ele como que se arrepende. Ele escreve Eclesiastes, né? Ele escreve esse livro aí no final da vida dele. E ele como que retratando ali aquilo que ele passou. E a suma disso tudo, disse ele, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. A suma da vida é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Deus o resgatou no final, Deus o chamou, ele foi um homem salvo, mas acabou cometendo loucuras. E Deus disse assim, eu vou te dar sabedoria, dou tudo que você está pedindo. Verso 14, veja só a condicional de Deus. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, eu vou prolongar os teus dias. Ou seja, Deus prometeu abençoar.
Veja o que Deus está condicionando a sua bênção aqui. Isso era bem próprio no Antigo Testamento. Deus, ele prometia abençoar, mas chamava o homem para fazer a parte dele. Se você andar comigo, se você guardar os meus mandamentos, eu vou abençoar você. Não foi isso que Deus disse a Josué no capítulo 1? Olha, Josué, não te apartes do livro da lei. Siga nessa direção, nem para a direita, nem para a esquerda. Faça tudo o que eu estou te dizendo. E Deus, então, promete abençoar. Então, esse formato de Deus agir, ele está presente em toda a Escritura. Eis que hoje te proponho a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a bênção para que viva tu e a tua casa. É uma forma de Deus chamar o homem para fazer a parte que lhe cabe. Mas o verso 15 diz que Salomão despertou do sono e era um sonho. Ele veio a Jerusalém, ficou perante a Arca da Aliança, ele adorou ao Senhor, ofereceu holocaustos, ofertas pacíficas e deu um banquete para todos os seus oficiais. Salomão fez festa, adorou o Senhor, glorificou a Deus pelo que ele acabara de ouvir. Deus estava abençoando. Na parte final aqui do nosso capítulo, a gente vai ver essa sabedoria em prática, que é quando duas mulheres se apresentam a Salomão. Elas vêm com uma causa. E aqui a gente vai perceber três questões que apontam para Cristo. Um rei sábio, justo e misericordioso. Lembremos-nos que Salomão, ele é um tipo que aponta para um antítipo, que é Jesus. É o rei sábio por excelência, que discerne todas as coisas, é Jesus Cristo. Então, Salomão, sendo essa pessoa, Deus está escolhendo ele para ele representar esse sábio, esse poderoso Deus que é o Senhor Jesus Cristo. Quem é igual a Jesus? Então, duas mulheres vêm, duas prostitutas, o texto diz aí, verso 16, e elas vêm com uma causa. Elas estavam dormindo e uma delas, a criança morre, elas haviam parido e uma das crianças morre. E aí a outra acaba, a mãe da criança que morreu pega a sua criança e coloca ao lado da mãe que está dormindo e pega a filha dela, o filho dele vivo, para ela. Então gerou uma confusão e essa causa ela vem até a Salomão para testar aí a sua capacidade de discernimento. E disse às mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde deu à luz um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós, ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitou sobre ele. E levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou a meu filho do meu lado, e deitou nos meus braços a seu filho morto. Então a causa é essa, e Salomão vai julgar ali. As duas estavam naquele motim, naquele burburinho ali, no pé de Salomão, naquele moído, e ele ali buscando uma solução que haveria de fazer. E o verso 22 mostra que então disse a mulher: não, mas ao vivo é meu filho, teu é o morto. Porém essa disse: não, o morto é o teu e o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então já pensou que situação difícil? Como é que ele ia saber? Dois menininhos recém-nascidos, um morto e um vivo. E aí Salomão, ele disse no verso 24, me traga uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Verso 25, ele disse dividir a criança viva em duas partes. E aí dá a metade a uma e a metade a outra. Já pensou que decisão? É claro que ele estava instigando ali o coração da mãe. A mãe verdadeira, ela não iria deixar que isso acontecesse com seu filho. Quando Salomão toma esse caminho, verso 26, então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho e disse: ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo.
E por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia, nem meu nem teu, seja dividido. É claro que aqui está bem evidente que a mãe que estava dizendo para dividir a criança não era a mãe dele. Enquanto a mãe verdadeira estava dizendo para dar a outra, eu abro mão dele, para que ele vive com você. E ali Salomão mandou dar a primeira, mandou dar aquela mãe que estava mandando dar a outra. Não mateis, porque esta é a sua mãe, disse Salomão. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. O que a gente aprende aqui, irmãos? Ele é um tipo de Cristo. Ele é o rei sábio, misericordioso. Ele é o rei bondoso. Apontando aqui diretamente para Jesus. Jesus, ele é esse rei sábio, bondoso, misericordioso. É aquele que nos concede sabedoria, graça. É aquele que não nos trata segundo aquilo que merecemos, mas de acordo com a sua misericórdia. Eu quero convidar você, nesse momento, nessa hora, para a gente clamar ao Senhor por discernimento espiritual, por sabedoria do alto. Nós precisamos disso. Sobretudo, eu quero desafiar você a confiar em Deus, a se entregar a Ele. Deus pode realizar grandes coisas através da sua vida, se você andar de acordo com o propósito dEle, andar na visão dEle, seguir o caminho dEle. Deus vai abençoar grandemente a tua vida. Nós vamos orar agora, pedindo graça do Senhor e também para que Ele aplique essa palavra ao nosso coração, para que sejamos sábios, prudentes nesse mundo em que vivemos, especialmente para vivermos a vida que glorifica ao nosso Deus. Vamos orar então, e você, se quiser, coloque o seu pedido aí no nosso chat para a gente orar por você. Deus amado, louvado seja o teu nome por essa palavra tão especial, palavra que fala ao nosso coração. O Senhor é o Deus que é fiel à aliança, o Senhor se apresentou a Salomão. Que glória é essa, Deus? O Senhor é o nosso Deus, é aquele que conduz a nossa vida. Nós louvamos a Ti, celebramos a Tua grandeza, glorificamos o Teu nome. Ó Deus, eu te peço sabedoria. Como é difícil viver aqui nesse mundo, ó Deus, nos relacionamentos, no emprego dos recursos, na gestão do tempo que o Senhor nos dá. Nós precisamos dessa sabedoria para fazermos escolhas que glorifiquem ao Senhor. Eu te peço, meu Deus, discernimento espiritual, capacidade de compreender espiritualmente questões humanas. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu peço por esse pai de família, essa mãe de família, levante as tuas mãos gloriosas sobre nós, abençoe a nossa vida, Deus, restaura o nosso coração, restaura a nossa sorte, nos ajude a viver uma vida para o Senhor. Eu oro por aqueles que estão no leito de enfermidade. Senhor amado, visita, Deus, aqueles que estão passando por luto. Em nome de Jesus, derrame a tua graça, a tua bênção, o teu poder. Deus, aquelas pessoas que passam por problemas em seus lares, com filhos, com cônjuge, em nome de Jesus, visita as nossas casas, que seja, ó Deus, erigido altar de adoração em nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Pedimos a Ti por causas difíceis, impossíveis para nós, mas o Senhor certamente é o Deus que tudo pode. Oramos pela nossa cidade, ó Deus, nesse tempo tão complexo, de festejos, de manifestação da carne, ó Deus, tanta carnalidade, tanta glorificação ao próprio inimigo. Nós pedimos a tua bênção, que abençoe a nossa cidade, liberta o teu povo, abençoe o nosso estado, nosso país, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, só a tua palavra, só o teu evangelho pode libertar o homem. Eu peço a tua graça, a tua bênção, a direção do teu Espírito sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Querido, vamos então cantar um cântico de louvor ao nosso Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo
existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Cantemos, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, e amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, e amar-me a ti. Tu és tremendo. Louvado seja o Senhor por esse momento. Que bom, queridos, estarmos juntos aqui. Deus abençoe muito a tua vida. Siga firme no caminho do Senhor. Que o seu coração seja sempre energizado pelo poder do Espírito Santo. Que você seja ungido cada vez mais para proclamar e viver para a honra, glória e louvor do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.